seres de luz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dharma, Conhecimento Além do Saber. E hoje, como vocês podem observar, estamos num cenário para lá de especial, no meio da natureza, que nos ajuda a nos lembrar da nossa verdadeira natureza. Eu não sei se com vocês acontece algo semelhante, mas comigo, quanto mais eu me aproximo da natureza, mais eu sinto de forma consciente a minha conexão com a fonte criadora. E isso está diretamente relacionado a quem verdadeiramente nós somos. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que nos últimos tempos tem me chamado muito a atenção e hoje parece que uma ficha ou muitas fichas caíram. E eu entendi como sendo um sinal para parar um pouco, refletir, e após essa reflexão eu senti que eu poderia partilhar isso que eu vou falar com vocês e talvez isso possa contribuir com o processo de crescimento, de reflexão, de expansão da consciência de todos os que por aqui passarem, né? Trata-se do seguinte, eu participo de alguns grupos nas redes sociais com títulos diferentes, expansão da consciência, espiritualidade, enfim, são vários nomes. E eu observei que muitas pessoas, muitos seres, ainda estão muito presos a determinadas nomenclaturas, sentimentos, que vão refletir justamente o processo oposto ao que se diz sobre expansão da consciência. Significa dizer o quê? Por exemplo, eu leio muitos relatos de pessoas que costumam dizer, costumam afirmar, que quando elas começam esse processo de expansão da consciência, elas se sentem muito solitárias, né? Relatam que é um caminho bastante solitário, porque dizem que a partir do momento em que elas começaram a passar por esse processo, seus amigos e familiares se distanciaram, e isso fez com que elas sentissem a solidão. E isso é muito recorrente nesses grupos, como eu já comentei. E acontece que eu senti hoje a necessidade ou a inspiração, melhor dizendo, de parar um pouco e refletir sobre isso. Por quê? Porque eu vi algumas mensagens falando sobre essa perspectiva de se sentir solitário na caminhada e respondi para a pessoa algumas coisas. E depois outras pessoas entraram e foram falando mais, né, dando as suas contribuições. Do meu ponto de vista, e eu preciso abrir aqui um parênteses bastante sincero, eu preciso ser bastante honesta primeiro comigo, que isso que eu vou dizer é uma pequena parcela de uma possibilidade que eu consigo enxergar. Não significa dizer jamais que é uma verdade absoluta, ou que é a grande verdade de todas as verdades. Não, é uma parcela. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Infinitas. Isso significa dizer que existem muitas possibilidades de interpretação para esse assunto que a gente está falando aqui agora. Então eu vou dar a minha parcela, que eu considero como uma pequena contribuição, né, nesse processo de expansão da consciência. Então, quando as pessoas comentam que se sentem solitárias, que, né, a família fica longe, os amigos, todas as pessoas, né, mais próximas se afastam, e isso causa esse sentimento, gera esse sentimento de solidão, e elas compartilham isso, né, essa experiência com as outras pessoas. Eu entendo que existe ainda, embora se esteja num processo de expansão da consciência, mas é como se você ainda se sentisse muito preso ao ego, porque o ego é essa parte de nós que, de todas as formas possíveis,
tenta mostrar para nós que nós somos separados da fonte criadora, ou de Deus, ou do todo, do infinito, da consciência maior. Não sei qual é a nomenclatura que você se sente mais próximo, né? Aquela com a qual você se identifica mais. Eu ainda tenho usado muito a palavra Deus, mas ela ainda desperta em mim muitas limitações e muitas crenças que eu estou, aos poucos, tentando me desfazer delas, né? Então, independente da nomenclatura, existe algo maior que criou tudo que existe e que mantém tudo que existe nos universos, né? Então, o nosso ego é essa parte de nós que tenta mostrar que nós somos separados, né? Ou seja, por exemplo, eu cresci e desenvolvi, né, a crença de que eu estou aqui e de que Deus está ali no céu, portanto, está separado de mim. É claro que essa consciência de separação, ela não acontecia nesses momentos, ela só veio acontecer agora. Mas a partir de agora eu consigo olhar para o antes e entender as minhas crenças, entender as minhas atitudes e os meus pensamentos. Então, a partir do momento em que eu acredito que eu estou aqui e que Deus está fora de mim, num lugar inacessível, e eu vou dizer inacessível porque nós estamos ainda muito rodeados de crenças, sobretudo religiosas, ideológicas, que apontam de forma bastante incisiva, inclusive, para o fato de que nós fomos deixados aqui, que somos sujos, pecadores, que não somos merecedores, que somos seres imperfeitos. Ou seja, existe um montão de crenças por aí que ficam, né, rodeando o nosso ser, dizendo o tempo todo que nós somos separados em virtude de todas essas possibilidades que eu já mencionei. Então, isso é somente o nosso ego tentando, né, dizer novamente para nós que nós somos pequenininhos e que, portanto, somos separados desse ser maravilhoso que todo mundo fala, mas que parece que nós não temos muito acesso, né? E o que que acontece? Acontece que quando nós sentimos em nós, não é sentir com a cabeça, com a razão, com a racionalidade, não, é sentir com o nosso ser completo, que nós e ele somos um só. Se eu e ele somos um só, e a gente usa essa nomenclatura, né? Eu e Deus, é porque a gente ainda não conseguiu achar um meio de se referir a nós como sendo um só. Na verdade há, né? Existe uma grande expressão que foi ensinada e foi deixada pelo mestre ascensionado Saint Germain no livro de ouro, né? Intitulado Livro de Ouro de Saint Germain, por meio do qual ele deixa várias afirmações maravilhosas para ajudar na construção de novas crenças, e todas elas são baseadas na afirmação eu sou. Então, essa é uma afirmação que veicula o sentido de que não existe eu e Deus. Embora a gente ainda insista em falar, isso só vai refletir a nossa crença nessa separação. Mas quando eu afirmo que eu sou, e eu afirmo, novamente eu repito, não é da boca para fora, mas é com um sentimento de comunhão, de integridade, né? Com a fonte criadora. Logo, se eu vivo, se eu sinto isso, então, se eu sinto essa integridade, essa união, essa comunhão com o todo, significa o quê? Ora, não existe solidão, não existe medo, não existe inveja, não existe angústia, não existe limitação, não existe nada do que o ego quer que a gente ache que exista. Por quê?
Deus é amor, é benevolência, é o bem. Logo, tudo o que Ele é, eu também sou. Mas esse eu sou precisa ser sentido com o coração. Se eu digo que eu sou, eu e Deus somos um, e eu apenas afirmo isso, sem sentir essa conexão interna, o meu ego vai continuar dizendo, vai continuar povoando a minha mente com vozes para fazer eu acreditar que nós somos, sim, seres separados. E se eu sinto isso, é óbvio que eu vou sentir solidão, vou sentir todas essas coisas que eu não devo sentir se eu tenho a conexão consciente com Cristo habitando em mim. Concordam comigo? Então, eu achei bastante interessante essas fichas que foram caindo em relação a esse assunto, porque eu costumava ler esses comentários de que o processo de expansão da consciência é um caminho solitário, porque as pessoas se afastam. Eu não experimento nada disso. E eu acredito que sim, porque eu tenho procurado enxergar a cada momento, a cada instante, a minha comunhão com Ele, a sentir essa integridade, a sentir o eu sou em mim. E eu achei que podia ser de muita valia compartilhar isso com vocês. Então, para fechar o vídeo de hoje, eu espero que você tenha sentido no coração a união, principalmente, a união entre você e a sua fonte criadora, entre você e o todo, porque eu estou sentindo e é maravilhoso. Espero que tenha ajudado um pouquinho a compreender que tudo que você enxerga como separado é o ego que está enxergando, porque você não é separado nem de mim, nem do seu pai, nem da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, dos seus amigos. Não. Isso é uma visão egóica. No fundo, na realidade primeira, única e verdadeira, todos somos um, todos somos seres de luz. E estamos aqui, acredito eu, para que a gente se lembre disso e ajude outros seres de luz a lembrarem também. Por hoje eu fico por aqui. Gratidão.